Fala aí, nação São Paulina. Infelizmente, o São Paulo não se classificou, mas vamos comentar aqui o que foi esse jogo. Meu Deus do céu. Muda o estádio, muda o gramado, mas não muda a falta de competência que o São Paulo Futebol Clube tem, que o elenco do São Paulo tem, que o treinador Rogério Ceni, que um ex-goleiro no cargo de treinador tem no São Paulo Futebol Clube. Chega mais, eu sou o Felipe e vamos para o pós-jogo de hoje. Uma vergonha do São Paulo contra o Água Santa no Allianz Parque. São Paulo não conseguiu fazer um jogo onde pudesse dar a vitória no tempo normal, né? Não conseguiu marcar um gol, com todo respeito, no Água Santa. Água Santa, rapaziada, com todo respeito do mundo contra o Água Santa, mas não é uma equipe que deveria dar tantas dificuldades, criar tantas dificuldades para o São Paulo Futebol Clube. Esses jogadores têm que entender uma coisa, que o São Paulo é gigante, o São Paulo é grande. Então, a partir do momento que eles vestem esta camisa, eles têm que vestir e honrar ela dentro de campo. Hoje eu não vou dizer que é culpa do Rogério Ceni, mas eu vou dar uma sugestão aqui e falar que de certos jogadores que talvez ele pudesse utilizar, que não está sendo utilizado. E poderia utilizar exatamente nesta partida contra o Água Santa. O Caio Paulista e o Marcos Paulo são jogadores de velocidade, de pontas de velocidade, que o São Paulo tanto pedia e que o Rogério tanto pediu. Um gramado hoje que cairia muito bem para o Marcos Paulo e para o Caio Paulista. Era muito favorável para esses dois jogadores, que são jogadores de velocidade e drible no 1 contra 1. Para que tem esses jogadores? Para que pediu esses jogadores? Que a pedido do Rogério Ceni, foi pedido e mesmo assim não é utilizado. Não é utilizado. Então, para que tem esses jogadores no elenco? Ele insiste em fazer modificações no time principal, insiste em improvisar jogadores em posições onde não é para ser improvisados, que é o caso do Luciano, um jogador que não pode jogar como meia armador nesse elenco do São Paulo. Um jogador que não tem essas características de meia armador, e ele insiste em colocar o Luciano como meia armador. Coloca o Luciano na posição que ele deve jogar, que ele vinha se destacando como atacante. Isso é tão claro que ele não dá para ser meia armador, não dá para ser um 10 ali do São Paulo. Não dá. Ele pode até vestir a camisa 10, mas coloca ele como atacante, coloca ele como ponta, coloca ele como centroavante, a posição de origem que ele é. Mas não improvisa um jogador que não tem capacidade e conhecimento da posição, como está sendo utilizado pelo Rogério. Isso é uma vergonha que o São Paulo passou em pleno Allianz Parque. Imagina a vergonha que vai ser, que o São Paulo terá que aturar essa semana inteira do próprio palmeirense, porque utilizaram o estádio do Palmeiras. Já basta a vergonha de ter sido eliminado. E agora terá que aguentar uma vergonha a mais, porque utilizou o estádio do adversário e não conseguiu sair classificado. Depois não vai dar desculpa que é por causa que não estava adaptado a um gramado sintético. Treinaram no Allianz Parque. Tiveram tempo suficiente para descansar, para treinar, para observar a equipe adversária do Água Santa. Isso não será desculpa e a torcida não deve aceitar, e não vamos aceitar esse tipo de desculpa. E o Rogério Ceni, pelo amor de Deus, e a que a diretoria entenda que ele não dá para ser técnico do São Paulo,
E já está bem claro há muito tempo que não tem como o Rogério Ceni ser treinador do São Paulo Futebol Clube. Tem diversos treinadores no mercado, mas o Rogério não dá mais para permanecer como cargo de treinador no São Paulo Futebol Clube. Vamos dizer agora que essa eliminação foi boa, porque terá mais tempo na mão do Rogério para treinar. Porque se você não parou para pensar, não analisou direitinho, quanto mais tempo o São Paulo fica na mão desse ex-goleiro no cargo de treinador, pior o time fica. Pior o time fica. Ele não sabe arrumar uma equipe, ele não sabe. Eu não vou botar a culpa hoje da eliminação no treinador, porque ele entrou com um time que já estava vindo jogando, mas também estava com um time muito desfigurado. Mas tem peças fundamentais que poderiam ser exatamente para o jogo de hoje mais assim, que poderia dar mais resultado. Foi o caso do Marcos Paulo, cara. Um ponta de velocidade com qualidade, que ele tanto pediu, e não é utilizado. Um gramado sintético onde favorece a um tipo de jogador como esse. Utiliza ele a partir do momento que você tira o David e coloca o Marcos Paulo. Um ponta de velocidade que vai dar profundidade para o time, que vai dar mais agressividade no ataque, que vai te favorecer no 1 contra 1 lá na frente. E tira o Luan, que estava fazendo uma boa partida. O Luan que por sinal ofereceu mais perigo do que qualquer outro jogador do São Paulo. 2 chances que o Luan teve no gol de chute, ele ofereceu perigo para o goleiro do Água Santa. E mesmo assim, ele insiste em tirar o Luan. Colocou o Mendes e colocou o Pablo Maia, 2 volantes. Os 2 se prenderam lá atrás. Coloca um volante para ficar fixo e o outro solta. O São Paulo estava precisando do resultado. E mesmo assim ele não consegue enxergar o óbvio. Que não tem como você manter Rodrigo Nestor com o Luciano no meio campo. Fica um time sem criação de jogada nenhuma. Você não tem esperança que vai sair algum tipo de jogada através desse meio campo. Você não tem esperança. Agora, um jogo patético de uma equipe que sem criação de jogada, com um treinador que não consegue fazer substituição que possa surgir efeito. Coloca um Alisson que veio de uma lesão que estava com problemas sérios, já afastado há um bom tempo. Utiliza o jogador que não consegue dar um resultado. Aí vai para os pênaltis, o jogador pede um pênalti bem mal cobrado. Assim como ele consegue isolar uma bola como aquela. Tiveram tempo suficiente para treinar pênalti, para estudar a equipe do adversário. E que não era nem para chegar nos pênaltis, porque com todo respeito ao Água Santa, não deveria chegar nem nos pênaltis contra esse time do Água Santa. Mas como é o São Paulo Futebol Clube, a gente está cansado de passar por essa vergonha toda vez no Paulistão. A mesma coisa. Vai ser sempre a mesma coisa. Agora na coletiva eu tenho certeza que ele vai dar desculpinha disso, desculpinha daquilo. Falar que o gramado estava isso, é o gramado sintético, o São Paulo não está adaptado a um tipo de gramado como esse. Gramado é um escambau. Tinha a obrigação de vencer e vencer bem do Água Santa. Tinha a obrigação. Não coloca a culpa em certos jogadores que estavam lesionados, que estavam voltando agora. O cara colocou o Erisson no primeiro tempo e no segundo tempo ele retirou o Erisson. Se não era para colocar o jogador, coloca a merda do Marcos Paulo para jogar.
Tinha jogador suficiente no banco para você colocar, mas coloca o Eris, se não era para colocar, não colocava. Mas para tirar o cara no segundo tempo, não tem como você entender uma coisa na cabeça do Rogério Ceni, um pensamento burro que ele tem. O São Paulo passa mais uma vergonha com esse treinador lixo de treinador que é o Rogério Ceni. Eu não vou falar mais nada porque eu já estou cansado só de ter que falar desse treinador, só de ver que o São Paulo está indo a campo com um treinador como esse. E agora que vai ter mais tempo na mão desse treinador, dá até vontade de, sabe, de não assistir mais jogos do São Paulo. Porque a gente sabe que toda vez que o São Paulo tem tempo para treinar, na mão desse treinador pior fica. Então vou deixar aqui, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Qual a sua análise para esse jogo e o que você achou desse patético São Paulo, essa vergonha do São Paulo no Allianz Parque. Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, curte o vídeo, se inscreve no canal que é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Esse é o vídeo de hoje e até o próximo.